Yehia Meller. E aí, gente, tudo bem? A gente não tá ao vivo, mas a gravação de hoje vai para o YouTube, para vocês. Eu não quero deixar vocês sem conteúdo, é lógico. Então, gente, essa porção Mishpatim, porção dessa semana, lembrando que essa porção traz um assunto sobre leis, as leis racionais, né? Então, as leis que foram dadas por Hashem, a Moshe e ao povo judeu lá no Monte Sinai, né, no Har Sinai. A gente vai falar, vamos tratar um pouquinho, vamos abordar esse tema, que é um tema muito importante. Lembrando, hoje, Shabbat, dia 14 de fevereiro, 27 de Shvat, e nós estamos na Parashá Mishpatim. Área de membros, aqui embaixo, se torne membro, ajude o canal. Vocês vão receber conteúdos espetaculares, incríveis, tudo aqui. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudos, me manda um WhatsApp ou mande um e-mail para batepapobinenu@gmail.com. Você vai nos achar em Bate-Papo Binenoa Oficial no Instagram. Esquece do arroba, tá? Então já curtam esse vídeo, essa gravação, porque é muito importante, indiquem, compartilhem. Sabe aquelas pessoas que falam, poxa, por que a Hashem deu tantas leis? O que servem essas leis? Essas leis proporcionam o quê para a humanidade? Apenas um conjunto de regras. E eu já falo para vocês, não. E eu vou explicar a partir de agora. A Parashá Mishpatim, ela sucede, ou seja, a revelação do Sinai. Logo depois dos 10 mandamentos, a Torá entra em detalhes jurídicos que tratam de danos civis, responsabilidade e aí escravidão, tá? Esse termo é forte, mas é juros, justiça social e tribunais. Até aí, ok? Deixe seu comentário aqui, da onde vocês estão me ouvindo, me vendo. E é muito importante que vocês coloquem também para dar muito engajamento, para que mais pessoas se aproximem. Coloque aí, gente, nos comentários, leis divinas, o segredo das leis divinas, o tema do nosso shiur. Bom, isso já revela um princípio profundo. A espiritualidade do Sinai não termina na teofania, ela desce, olha só, ela desce ao contrato, ou seja, ao boi que fere, ao empréstimo, à indenização. E a santidade entra nesse conjunto, no conjunto social, ou seja, no cotidiano. E a gente vai entender de forma mais literal, mais básica, usando o Pardes, né, o Pomar, os 4 níveis de entendimento, ou o nível mais básico, que é o Pshat. O Rashi, Rabino Israel Shlomo, diz o seguinte, ele pergunta, na verdade, por que Mishpatim vem imediatamente após o Sinai? Então ele cita o Midrash que diz o seguinte, assim como os 10 mandamentos foram dados lá no Sinai, estas leis também foram dadas no Sinai. É importante entender que essa mensagem, ela não existe hierarquia, não precisa ter uma regra do que é mais santo, do que é mais sagrado. Não, simplesmente, o que é prioridade. Simplesmente existe aqui danos materiais e danos espirituais. E é isso que nós vamos entender daqui a pouquinho, quando a gente se aprofundar, quando a gente entrar realmente nesses segredos. O que o Narmanides faz? O Ramban. O Ramban afirma que Mishpatim é a aplicação prática lá de um dos 10 ditos do Monte Sinai, não cobiçarás. E por quê? E por que ele fala isso? Porque cobiça
Veja, prestem atenção. Cobiça gera roubo, violência, opressão econômica. Incrível, né? Olha que coisa interessante. Se a gente retratar o que vivemos hoje no Brasil, é exatamente isso. E as leis civis servem para disciplinar o desejo humano. Conter. Ok, você tem um desejo, mas você não pode fazer. Ou seja, o Narmânides vê o sistema jurídico como um mecanismo de refino moral. Ou seja, estou limitando, estou refinando a sua moralidade, para que essas aplicações elas converjam, veja que interessante, para que o ser humano se torne um ser humano capaz de se beneficiar, assim como os outros também serão. Porque senão foge do controle social. Porque alguns vão ter e outros não terão. E aí eu não estou falando de méritos, estou falando de roubo, cobiça, Deus nos livre. E o que o Ramban, o Maimônides, aí vejam, aí o Ramban com M, Maimônides, Rabino Moshe Ben Maimon, ele fala lá no Guia dos Perplexos, volume 3, capítulo 26, Passuque 49. O Ramban explica que muitas leis têm finalidades racionais, ou seja, dedutíveis. Por exemplo, proteger a propriedade, reduzir a injustiça, criar estabilidade social, educar o caráter. Para ele, as leis moldam, olha só que coisa interessante, moldam a sociedade para alcançar o aperfeiçoamento intelectual e moral. Então, o Rambam Mishpatim constrói uma civilização onde o ser humano pode desenvolver sua mente juntamente com sua ética. Essa conduta é importante, segundo Maimonides. Na verdade, não só é importante, como ela é vital. É o passo de uma sociedade ideal. Que coisa impressionante. Vem o Rabino Ashlag, o Baal Shulam, Rabino Yehudá Ashlag, e diz o seguinte: na visão cabalística, as leis civis corrigem o ego. Segundo o próprio Rabino, toda correção social nasce do desejo de querer receber só para si. Então, vamos colocar essa regra, essa limitação, porque você não existe sozinho nesse mundo. O Mishpatim, então, ensina limites à apropriação. Limita a apropriação do outro. Isso, na visão do Ashlag e no contexto geral, é uma correção, é um tikkun, a correção da alma. Por si só, a gente já poderia terminar esse estudo. Lógico, a gente não entrou em detalhes sobre quais são as leis, mas você que estudou a Torá, que já conhece a Parashá Mishpatim, todo esse conjunto de leis, e a gente pode trazer, esses leis foram dadas para os judeus no Monte Sinai, mas se você pegar o código de ética, o nosso código civil, por exemplo, código aqui do Brasil mesmo, as leis brasileiras, elas convergem muito com essas leis porque elas trazem moralidade e te condicionam moralmente a criar uma identidade. Vem o nosso Rebbe e enfatiza que Mishpatim mostra que o divino deve penetrar até os aspectos mais racionais da vida. Tá claro isso para vocês? Olha, eu sei que eu não posso roubar, eu sei que eu não posso adulterar, eu sei que eu não posso matar uma pessoa para ficar com o seu bem, Deus nos livre, eu sei disso. Então isso é um aspecto racional, mas Hashem ainda foi lá e falou o seguinte: você precisa realmente fazer isso e você vai compreender o porquê. E ele diferencia, a gente sabe que tem as leis Hukim e Mishpatim, que são a Hukim, são as leis suprarracionais, ou seja, depois está na Parashá Hukat, mas vejam que essas leis
elas são leis que realmente parecem lógicas. Realmente parecem lógicas. Ao contrário da Parashá, das leis Hukim, que são leis suprarracionais, ou seja, você tem que fazer, mas não entende por quê. Mas mesmo as lógicas, diz o Rebbe, são cumpridas porque são vontades divinas. Vontade divina. Interessante, né? A moral humana é insuficiente sem fundamento transcendente. Ou seja, eu preciso impor para mim mesmo essas regras para que eu consiga viver bem em sociedade, porque eu posso em algum momento, sabe, dar aquele escorregão. Então, assim, essas leis, o que a Torá fala, e a gente parem para pensar um pouquinho, a Torá, ela não impõe, ela te dá a luz de como evitar que a sua má inclinação vença, que a sua má inclinação domine os seus atos, que os seus desejos, segundo ou seguindo a sua, Deus nos livre, seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, sejam vitoriosos. Então vem e olha, você quer que essa luta interna que você tem com tendência negativa, tendência para o mal, não domine? Está aqui o código de conduta. Mas o segredo, além disso, tem algo a mais? Tem, lógico, sempre tem, né? Vem o Zohar e afirma que Mishpatim se trata de o segredo das reencarnações e dos julgamentos. Segundo o Zohar, no volume 2, página 94b, a 100b, as leis de escravidão falam da alma que retornam para reparar danos. Danos materiais refletem em desequilíbrios espirituais. Julgamentos humanos despertam julgamentos superiores. E o que essas leis fazem com isso? Elas alinham o tribunal terrestre ao tribunal celestial. Então, cada vez que você cumpre essa lei, lá em cima, essa lei também é cumprida. Porque ela foi dada aqui, mas ela já é executada lá em cima. Ou seja, quando um dano é compensado corretamente, um julgamento espiritual é mitigado. Se você cometeu um erro, fez tshuvá, foi julgado, se arrependeu, mitigado, o mesmo julgamento ocorreria lá em cima. Mas como você se arrependeu, você corrigiu, o julgamento lá em cima é dispensado. É mitigado. Entendeu? É suavizado, por assim dizer. Se não é resolvido, gera necessidade de Gilgul, de retorno. Então, você não conseguiu resolver aqui. Subiu, vai descer para corrigir. Mas a justiça material, esse conjunto de leis, eles evitam isso. Eles evitam a reencarnação. E quem consegue passar no teste da vida com suas atribulações e recebe nota satisfatória, não reencarna, vai direto para o Olam Rabá. Vem o Arizal e através do seu principal aluno, o Rabino Chaim Vital, e escrito tanto no Sha'ar HaMitzvot, tanto no Sha'ar Al-Gilgulim, o Arizal ensina que cada transgressão cria um defeito. Um defeito na estrutura que é perfeita, a estrutura divina, a estrutura das Sefirot, que são a fonte de energia divina que vem para nós, que Hashem criou para que a gente receba. Cada transgressão, ela cria um
ruído, ela cria uma falha, ela cria um defeito. Ou seja, um exemplo, danos financeiros afetam principalmente a Sefirá de Malchut. Injustiça ativa julgamentos na raiz da alma. Vocês querem um exemplo? Se alguém retém dinheiro injustamente, cria um bloqueio no fluxo de abundância espiritual, que pode retornar, e a pessoa pode retornar como um escravo, mecanismo simbólico de submissão do ego, ou seja, a pessoa fez um dano para outra pessoa numa vida, Deus nos livre, material, ela volta como, digamos assim, um empregado funcionário para essa pessoa. Para ter que trabalhar para que essa pessoa fique rica e seja recompensada, a alma daquela pessoa seja recompensada pelos danos que ela sofreu. Ou seja, segundo o Arizal, Mishpatim corrigem distorção no fluxo entre Zerampim, que a gente já explicou sobre isso, e Malchut. Zerampim são as outras 6 sefirot emocionais, e Malchut é a última sefirá, a sefirá que dá toda a identidade para o mundo físico. Não é metáfora moral, existe metáfora aqui, é uma engenharia espiritual. Pode parecer complexo, se você está assistindo agora os meus ensinamentos, o que a gente estuda, na área de membros eu explico muito bem isso, gente. E nos últimos vídeos também a gente entra nisso. Vamos lá, tem mais aqui, o Ramak, que é o rabino Moshe Cordovero, ele explica que Mishpatim está ligada a Sefirá de Givurá, que é a Sefirá de severidade, rigor, de justiça. O objetivo, vejam, o objetivo não é punição, nunca foi, mas canalizar julgamentos para que volte a existir o equilíbrio, que é o equilíbrio da fonte divina. E não pode se desequilibrar, porque restringe o fluxo energético divino. Falando sobre as sefirot. Sem leis, Gvurá se manifesta com severidade descontrolada. Ou seja, se você não restringe as atitudes, a má inclinação, as más ações, Gvurá vem descontroladamente e só traz julgamentos, só traz desequilíbrio, só traz rigor no seu cotidiano. Com as leis, Gvurá se manifesta com severidade controlada. Ou seja, Gvurá é suavizada por outra sefirá, que é Tiferet, que aí é harmonia. Ou seja, você tem um julgamento harmônico, não passa por tanta dificuldade, não tem que ficar corrigindo sempre, não tem que... Aí entra a suavização, quando você obedece às leis divinas. Ou seja, o sistema jurídico é mecanismo de adoçamento do julgamento. Ou seja, é uma mitigação dos danos que poderiam ser maiores. Mas se você cumprir as leis, por mais que você tenha que corrigir, cumprindo as leis, você vai corrigir, mas vai ser mais suavizado. Voltando a falar sobre o Baal Shulam, o rabino Yehudá Ashlag, ele diz o seguinte: o mundo sofre porque o desejo de receber domina. Mishpatim regula relações econômicas e economia justa acelera a correção coletiva. Então, se eu tenho uma sociedade onde a sociedade cumpre as leis de não roubar, Brasil, acorda Brasil, olha só, as leis divinas mostrando, políticos não precisam meter a mão no dinheiro do pobre, porque quando faz isso no dinheiro do povo, INSS, lembram? Ocorre o que? Um desequilíbrio nas contas públicas, os juros mais altos,
juros mais altos, a condição financeira do brasileiro fica prejudicada, porque se você tinha uma oportunidade de pagar juros menores para comprar alguma coisa que você só consegue em 12 vezes, esse valor vai aumentar. Por quê? Porque as pessoas só vêm investir no Brasil porque os juros são altos. Os juros são altos porque há um desequilíbrio aqui. Então, você quer vir aqui? Então eu vou te pagar mais, porque aqui está meio difícil. Então, para mitigar o teu risco, eu vou te pagar mais juros. Olha só como é uma cadeia. É uma cadeia. O Ashlag, o Rabino, o Baal Shulam, ele interpreta as leis como um treinamento contra a exploração. Justiça econômica é instrumento de redenção espiritual. Se todos estão satisfeitos, ninguém vai mexer no que é de ninguém, ninguém vai desejar no que é de ninguém. Pelo lado ruim, né? Olhando pela má inclinação, Deus nos livre, nós estamos mais aptos a receber a redenção. Se a sociedade fosse estruturada segundo o Mishpatim, haveria uma mitigação, uma diminuição do sofrimento coletivo. O Rebbe, de forma brilhante, baseando-se no que o Arizal disse, ele explica que Mishpatim representa internalização da divindade no intelecto, ou seja, regras que, uma vez incutidas em mim, me trazem um ganho intelectual muito maior para as minhas tomadas de decisão, ou seja, uma transformação do raciocínio humano em um veículo divino. A partir dali, quando eu tenho isso incutido, as minhas ações serão propositivas para o bem. Quando a lógica humana se alinha à Torá, o intelecto deixa de ser o ego e vira um canal de luz. Ou seja, eu sei o que fazer, então eu vou começar a fazer. Queridos, não tem segredo. Se Hashem deu essas leis, vejam, se Hashem deu essas leis para nós, por um motivo, e por esse motivo que Hashem deu, foi um recado incrível, tanto material quanto físico, quanto espiritual. Dizendo o seguinte: meus filhos, te dou a vida e te dou a morte. Lembram disso? Eu tenho aqui duas opções, vocês trilharem caminhos incríveis, desejando sempre o melhor para vocês e não interrompendo o fluxo de energia, o fluxo de brahot e bênçãos que eu quero para vocês. Ou eu vou fazer vocês enxergarem que estão errados, mesmo que vocês não queiram analisar cada lei que eu estou dando. Fica a critério. Os Bnei Noah têm essa missão também de mitigação da correção, do tikkun. E o papel principal, como eu já fui mencionado, é levar isso adiante. Ética, moral, justiça social. Com cada ato de tzedakah, cada ato de bondade, lembrem que tzedakah não é só doar dinheiro, é ser solícito, é ser gentil, é ser generoso. Isso, com certeza, trará a redenção. E que seja hoje, em breve em nossos dias. Um forte abraço. E aqui,